Nós estamos fazendo aqui com o livro Firmes nas Promessas, de Douglas Wilson, ele está entrelaçado entre a reunião de estudos da família e a escola bíblica dominical. Isso para que a gente não tenha 10 assuntos, né? Mas que haja uma convergência desses assuntos. Ontem, eu tratei inclusive de um assunto posterior a esse que eu vou falar hoje. Mas eu acho que dentro da estrutura que eu estou propondo aqui, foi melhor assim. Ontem nós falamos sobre a autoridade dos pais e estudamos o princípio do 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Eu acho que, licença, eu acho que tem cadeira lá já, viu? Pode usar as cadeiras que estão lá. Isso. Então, essa estrutura de você relacionar uma coisa com a outra faz muito sentido. Ontem, aprendemos o 5º mandamento, a autoridade dos pais. Só que vocês vão perceber na Escritura que a autoridade ela é exercida não só por meio da disciplina, mas também da instrução. Então, hoje a gente vai aprender instrução. Ontem é como requerer e não permitir que a autoridade seja minada dentro da nossa casa, da igreja e da sociedade como um todo. E hoje nós vamos perceber também que esses que têm autoridade precisam cuidar da instrução dos seus inferiores. Abram, por favor, o texto de Efésios, capítulo 6. E para quem tem um livro, é a partir da página 94. Verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, e aqui é a expressão que eu vou trabalhar mais hoje, mas criai-os na disciplina, ou seja, exercendo a autoridade, e na admoestação do Senhor. Instrução e disciplina. Disciplina e instrução. Essas coisas devem andar juntas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nós vemos a Tua presença mais uma vez para te pedir que, assim como o Senhor nos abençoou no culto, especialmente na pregação da palavra, esteja conosco agora para que nós possamos ser instruídos por ela mediante o estudo da instrução que os pais devem entregar, disponibilizar aos seus filhos. É o que nós rogamos ao Senhor em Cristo. Amém. Alguns estudos dizem, né, e eu tendo a acreditar nisso, que esta geração que nós estamos vivendo é a primeira geração que vai entregar os filhos com um QI mais baixo do que os pais. Primeira, desde que se começou a fazer esse tipo de avaliação, a geração atual ela tem um QI abaixo da geração dos pais. A capacidade intelectual dos nossos filhos, provavelmente, e aí eu digo provavelmente porque eu espero que nós não caiamos nesse erro aqui no meio dos crentes, e ainda mais numa igreja como a nossa. Nós estaremos entregando filhos menos preparados intelectualmente do que nós mesmos somos. E isso é um problema sério. É tão espiritual, irmãos, tão espiritual quanto vir para o culto e ensinar seu filho a orar e a ler a Bíblia e a respeitar Cristo. Tão importante quanto isso, tão espiritual quanto isso, é o cuidado intelectual que nós devemos ter e a vida intelectual que nós devemos promover na nossa casa. Isso porque Deus nos fez com a capacidade cognitiva, ou seja, nós articulamos pensamentos que são expressos pela nossa linguagem. E é por isso mesmo que, numa educação verdadeira, a primeira coisa que se trabalha com a criança é a linguagem. É as habilidades próprias da linguagem. Não somente o falar, que inclusive é algo natural da criança, né? A criança ela olha para os pais, ela observa as pessoas que estão falando ao redor dela e ela começa com aquelas primeiras palavras, né? Papai, mamãe, casa, fome, tá doendo, dodói, esse tipo de coisa. Eles vão formando o vocabulário para conseguirem se expressar no mundo.
Isso é natural, isso se aprende naturalmente. Claro que as habilidades superiores na fala você precisa treinar, mas o básico é natural. Mas não é natural, por exemplo, escrever. Se você pode deixar o seu filho olhando você escrevendo o tempo todo, ele não vai aprender a escrever. Existe um trabalho que é feito que é a pega do lápis. O modo de pegar no lápis. Você tem. Eu me lembro no colégio, já mais velho, e tinha aluno que pegava o lápis assim, né? Fazendo um gancho. Esse não é o modo correto. Mas se não foi ensinado para aquela criança, ele não vai aprender sozinho. Não vai aprender sozinho a ler, não vai aprender sozinho a escrever, nem fazer essas coisas da maneira correta. Eu preciso ensiná-las. E essa vida intelectual é extremamente importante, tal qual a vida no culto. Veja só, o culto, irmãos, e a própria palavra ajuda muito a isso, né? O culto é culto. E não é redundância, é porque o culto tem que ser culto mesmo. Há muita cultura envolvida no culto. Nós temos aqui a leitura de 66 livros, pelo menos, fora os livros que o pastor cita na pregação. 66 livros é o fundamento da nossa fé. Então, se o fundamento da nossa fé são livros, eu preciso entendê-los. E aí alguém chega para evangelizar o outro, e a primeira coisa que a gente deve fazer, claro, é falar de Cristo e indicá-la a Escritura. Mas o sujeito não sabe ler. Como é que a gente vai fazer isso? Então ele precisa aprender a ler. E não é, e existem níveis da leitura. Se você, aqueles que já estão lá na escola da família, percebem que há um dos cursos que já foi disponibilizado, vai ter mais um essa semana, Dimensões da Leitura. Alguém já começou a assistir? Só eu? Vocês que tenham, assistam. Dimensões da Leitura. Primeiro nível de leitura é o inspecional, que é aquele livro, aquele nível que você só lê ali, mas você não está preocupado com a estrutura. E aí vai se aprofundando nesses níveis até que você compreende bem. Esses níveis precisam ser aprofundados para que eu leia melhor a Escritura, para que meu filho leia melhor a Escritura. E é por isso também que no dia do batismo infantil, todos que são pais aqui precisaram prometer que iriam instruir os seus filhos no caminho de Deus, inclusive ensinando-os a ler para ler a palavra de Deus. Isso não quer dizer que você não precise fazer com que seus filhos aprendam matemática e as demais ciências. Mas é porque há uma consciência tão grande que isso é o mais importante, que as perguntas constitucionais na hora do batismo, elas são justamente nesse sentido. Ele precisa aprender linguagem para que ele possa se exprimir. E aí no culto, ele não vai conseguir acompanhar o culto se ele não tem a cultura devida, de leitura. As versões bíblicas, as melhores versões bíblicas, elas não estão no português coloquial. Estão no português mais alto. E aí qual é a nossa pobreza? Nós começamos a produzir traduções que sejam cada vez mais rasas, de um português cada vez mais de um nível muito baixo. Porque assim, a cultura brasileira é o seguinte: eu não sei ler isto. Então o que é que eu faço? Não leio. Ou fico esperando alguém fazer uma edição que seja de um nível bem baixo. Em vez de eu buscar resolver o problema, que é aprender a ler, se você lembrar lá do prefácio das Institutas, que Calvino escreve para o rei da França, e ele diz assim: eu estou escrevendo isso aqui para o rei, mas eu estou escrevendo em linguagem, não lembro qual é a palavra que ele usa, mas é tipo assim, ordinária. Ele está usando ali a linguagem popular, que qualquer pessoa iria entender lendo. Faça o seguinte: quando chegar em casa, abra as Institutas lá. Tem PDF aí no Google. Veja se você consegue entender. Então, do século XVI para cá,
A gente teve uma derrocada na educação terrível. Terrível. Aquilo que era feito para um leigo, para alguém que tinha pouca instrução ler, agora os mais elevados, os doutores e pós-doutores, não conseguem compreender. Então tem alguma coisa errada em tudo isso. Os problemas intelectuais da nossa casa são tão espirituais quanto os problemas do culto. Porque no culto você precisa de intelectualidade. Eu sei que na pregação, durante o culto, eu preciso ser o mais simples possível. É uma das minhas tarefas ser simples. Mas eu não falo com vocês no púlpito usando o mesmo vocabulário que eu falo com vocês no privado. E não falo ainda mais no púlpito, durante o culto, como eu falo aqui na Escola Bíblica Dominical. Já há uma distinção de linguagem. Fazer essas distinções é difícil. Você precisa ter um vocabulário mais vasto e ter habilidades de fala mais vastas. Para aquele que ouve, também tem que haver essa capacidade de ouvir, né, aquilo que é mais elevado. Se os nossos filhos não são provocados a isso, eles vão se tornar piores do que nós mesmos. Nós já não conseguimos ler a Instituta, nossos filhos não vão conseguir ler nem os livros que a gente consegue ler. Oi, Yuri. Eu não estou escutando. Isso é próprio da ignorância. Isso que você descreveu é próprio da ignorância. Não é o soberbo. O soberbo não é o que sabe. O soberbo geralmente é o ignorante que é soberbo. Por quê? Ele não sabe. Por que ele se torna um ignorante convencido? Porque a ignorância o prende àquele pouco cabedal de conhecimento que ele tem. E ele acha que é todo. Como ele não conhece que existem outras coisas, então ele acha que tudo que se pode saber é o que ele sabe. E aí ele torna-se uma pessoa arrogante. Quanto mais você tem uma vida intelectual justa, né, condizente com as suas responsabilidades, mais você percebe que não sabe de nada. Oi, Ian. Verdade. Entendi agora o ponto. É o seguinte, a internet é uma bênção para quem sabe utilizar e é uma desgraça para o ignorante. Porque ele dá essa falsa impressão de que sabe, não é isso? Porque ele tem um meio, que é o Google, então ele acha que fazer uma busca no Google e ler o Wikipédia é tudo que há de melhor na cultura. E aí ele começa a falar sobre coisas que ele não investigou com seriedade e dá opinião, né, sobre essas coisas. Que é a grande sacada da falta de educação que nós temos hoje. É o chamado senso crítico. Desenvolver o senso crítico das crianças. E aí eu estenderia não só para as crianças, mas para os adultos também. Quando a gente percebe a nossa ignorância, nós deveríamos ficar calados. A atitude mais justa de quem não sabe a respeito de um determinado assunto é ficar calado e escutar quem sabe. Mas não só ficar calado e buscar a verdade. Se eu acho que uma rápida pesquisa, né, lendo o Wikipédia, vai resolver meu problema, eu tenho realmente um problema muito sério. Nós deveríamos ser treinados, e aí é um problema da nossa estrutura educacional, ser treinados para que nós buscássemos sozinhos a estrutura do conhecimento.
Isso tem nada a ver com Paulo Freire, viu? Não é isso. Buscar sozinho não é nem enveredar por qualquer caminho, mas é você ter uma tutoria para o conhecimento. Um sujeito mais elevado, né, mais experiente, mais culto do que você, lhe guiando pelo caminho da educação. E, naturalmente, quem é essa pessoa dentro de casa? O pai e a mãe. Se espera que os pais lidem com a intelectualidade dos seus filhos com zelo. Ensinar a orar, ensinar os catecismos, ensinar a oração dominical é excelente, mas não é tudo. É preciso ir além. A vida intelectual não é redentiva, mas por conta da nossa redenção, nós devemos buscar uma vida intelectual mais séria, porque senão nós vamos entregar filhos piores a essa sociedade. Com certeza. Nos bons livros, inclusive, né? Por isso que veja só, daqui a pouco eu vou voltar aqui, vou iniciar o trabalho do texto, mas a própria expressão educação, ela procede de uma ideia de guia. A educação não é algo que você educa-se sozinho. Até o processo de autoeducação não é educação autônoma. É que você está em busca da sua própria educação. Para isso, é necessário que haja um mestre. Não existe educação sem mestre. O problema é que a educação que a gente tem dado aos nossos filhos, ela não é um guia. Ela muito mais confunde do que guia. E aí os resultados são tão ruins assim. Quando você tem uma educação que educa, e a única educação que educa é aquela que não rejeita Cristo, porque o princípio de todo conhecimento é Ele, essa educação ela vai te guiar pelo caminho. Se você olhar a estrutura da igreja, você percebe como isso é muito claro. Estou falando aqui de igrejas sérias. Não é todo mundo que ensina aqui. Essa própria ideia de que na igreja todo mundo ensina já demonstra como o sistema educacional pervertido do mundo já entrou na igreja. Então, todo mundo prega, todo mundo ensina, todo mundo exorta. Então, se todo mundo faz isso, ninguém faz. No final das contas, ninguém tem autoridade. Porque se todo mundo tem autoridade, ninguém tem autoridade. E aí, qual o resultado disso? Nós temos crentes arrogantes, que não querem mais ser ensinados, porque eles pensam que sabem. É a mesma situação de alguém que, quando está doente, vai no Google, vai pesquisar a doença, né? Tem alguns médicos aqui. O fato de você pesquisar, mesmo que você leia os melhores artigos científicos e tenha capacidade para compreendê-los, existe outro processo de conhecimento que você não está inserido, que vai lhe levar necessariamente, ou quase sempre, ao erro. Porque o médico não é formado no Google. Por outro lado, existem algumas questões da medicina que elas podem sim ser alvo do escrutínio de todos, porque existe um negócio chamado lógica, que faz parte de toda ciência. Toda ciência tem lógica. Então, em um modo, em um sentido, todo mundo pode falar também, todo mundo que tem conhecimento sobre aquilo, a lógica da coisa, pode falar, mesmo não sendo especialista, né? Não sei se foi aqui que eu disse ou em outro lugar, e hoje quando você está tratando de um assunto, sei lá, está falando sobre as queimadas da Amazônia, né? Que é um assunto bem em pauta hoje. Aí você começa a falar tantos por cento, quando você olhar, 66% da Mata Atlântica está preservada desde sempre. O Brasil usa menos de 7% do seu território para conseguir 1/5 da produção de alimento mundial. Aí o cara diz assim, rapaz, tu é formado em quê? Tipo assim, por que tu com essa moral todinha para estar falando nisso? Tu é formado em quê?
Você é formado você é um engenheiro ambiental? Não, eu sou formado na realidade mesmo. Eu não sou doido, eu sei olhar os números e pela lógica, compreendê-los e asseverar algum tipo de opinião sobre isso. Se nós não provocarmos isso nos nossos filhos, irmãos, e achar que o diploma vai resolver, a gente está tornando os nossos filhos piores do que nós mesmos. Porque os nossos pais ainda não estavam inundados nesse ambiente, né, de que o professor não ensina. Então ele começa assim: este é um assunto, a instrução pactual, né, que também é comumente negligenciado no ensino cristão sobre a criação de filhos. É a parte do nosso dever que, infelizmente, muitos não consideram como tal. Muitos pais esperam muito pouco disso. Atualmente, uma das maldições que assolam a criação dos filhos é o baixo padrão ético e intelectual que adotamos para eles. Vou pedir alguém para ler Deuteronômio 6. Abre aí comigo, por favor. Deuteronômio 6. Verso 6 a 8. Alguém lê? As inculcarás. Ele está se dirigindo a quem aqui em Israel? Os pais, não tenha dúvida disso. Deus está falando por meio de Moisés aos pais. Tu, pai e mãe, as inculcarás aos teus filhos. O que é que você vai inculcar? A palavra. E aí, eu queria que vocês entendessem que quando a gente fala da palavra, a única responsabilidade que está sendo tratada não é o versículo bíblico. É a palavra em todas as suas ocorrências, em todos os seus acidentes. Por exemplo, ensinar não furtarás. Uma coisa é você dizer assim: meu filho, você não deve roubar. Beleza. Outra coisa é você chegar ao ponto de ensinar ele como emprestar o outro, como nós aprendemos aqui. Isso é instrução pactual em todos os seus acidentes. Nós temos isso em público. Será que temos em privado? Você, pai e mãe, e você crente como um todo, você se acha realmente capaz de defender, de dar os motivos, a razão da tua fé, primeiramente para os da tua casa? Porque se você é pai e é mãe, aí a sua situação complica. Se você é crente, existe uma complicação, uma responsabilidade. Mas pai e mãe tem outra. A instrução dos teus filhos depende disso, de você ser bem instruído. Não tem como você fazer de outra forma. Então, instruir os filhos só é possível se os pais estão instruídos antes. E essa instrução tem que ser em toda a lei de Deus, inclusive nos seus acidentes, nas suas ocorrências na vida diária. E fazer o filho decorar os 10 mandamentos não é instruir na palavra de Deus. É só o primeiro passo. Assim como saber os 10 mandamentos decorados para mim não quer dizer nada. É só o primeiro passo. É claro, e aqui eu estou levando em conta que você não vai ter o mesmo nível de treinamento de um pastor. Você não foi chamado para isso. Mas você foi chamado para ser cristão, para ser pai e para ser mãe. Dificilmente, em havendo uma doença no seu corpo, você iria para um médico que diz assim: eu não conheço muito bem disso aí não, sabe? Mas eu vou te operar de todo jeito, porque vai que dá certo, né?
Vai que dá certo. Você diz, esse médico é doido. Só pode ser doido. Porque como é que ele quer me operar se ele nem... Ele diz com a boca dele que não domina aquilo ali. Se subtende que um médico assumiu uma responsabilidade, que é abrir o corpo de outra pessoa. E para isso ele está treinado e foi avaliado para aquilo. Um pai e uma mãe assumiram grandes responsabilidades. Não de abrir o corpo de alguém, mas de abrir o reino de Deus para os seus filhos. Desvendar o reino de Deus para os seus filhos. Se você não sabe instruir os seus filhos pactualmente, você está inabilitado para essa responsabilidade. Toda a vida você deve ser treinado para assumir essa responsabilidade. Assim como o médico assume a responsabilidade, um cirurgião, de abrir o corpo de alguém, você tem a responsabilidade de abrir a mente de alguém para o reino de Deus. E é grande responsabilidade. Né? Não nasce com você. A possibilidade de ser um bom líder e de ser uma boa mãe, isso sim, Deus já dá como habilidade inata. Mas o desenvolvimento dessas habilidades é um trabalho de cada um de nós. Então eu preciso primeiro me autoeducar. Durante esse ano, né, a gente está fechando um ano agora, primeiro ano que a gente está lidando mais efetivamente com a educação. E é um tipo de educação que a gente tem aqui que envolve muito a família. Já passaram algumas centenas de pessoas pela minha mão conversando esse ano. Mas uma coisa que sempre é martelado, né, pelas mães é o seguinte: pastor, eu percebo que eu não tenho condição. Eu vou ensinar coisas que eu não sei. Né? Mas eu vou fazer. E assim, eu vou inclusive me preparar para isso. É justamente aí que a gente começou a pensar, não, tem que ter alguma coisa para os pais. Tem que ter alguma coisa para os pais. Esse povo foi mal instruído. A nossa educação não nos educou, então a gente precisa correr atrás do prejuízo. Ao tempo que a gente está fazendo com que as crianças que estão envolvidas nesse projeto não tenham o mesmo percurso que nós tivemos, a gente precisa salvar os outros, os mais velhos e a mim mesmo. Tenho certeza que alguém pode criticar o que é que tem a ver uma igreja se envolver com dimensões da leitura, formação literária, imaginário. O que é que isso tem a ver com... Isso tem tudo a ver. Tudo a ver justamente por aquilo que eu falei. O nosso serviço religioso se chama culto, onde há muita cultura. Para você ter uma vida devocional saudável, você tem que ler livro, não só a Bíblia, mas outros livros edificantes. Para você pregar o evangelho, você precisa articular pensamento. Para você viver de acordo com a palavra de Deus, e aí por isso que é tão bom a gente ter experiências como essa de ver a exposição de Deuteronômio, você precisa saber fazer esses encaixes na vida prática. Que o que é que acontece na maioria dos casos entre os evangélicos? Sabe-se, e aí eu estou sendo muito bondoso, sabe-se os 10 mandamentos. Veja como eu estou sendo bondoso. Não se sabe, na verdade a maioria não sabe, mas vamos dizer que saiba. Sabendo, eles se declaram crentes e lembram que há a lei de Deus, que eles quebraram a lei de Deus. Só que isso é só um ponto. Amanhã, segunda-feira, quando eu me deparo com um caso concreto, se eu sei só aquele preceito, mas eu não compreendo o princípio por trás do preceito, e, consequentemente, não sei aplicar os preceitos à vida real, eu acabo vivendo igual ao ímpio. Eu vivo igual ao ímpio. É por isso que muitos crentes dizem assim aos seus filhos: meu filho, faça um concurso público, rapaz. Né? Nada contra concurso público, mas você generalizar isso, porque sabe por quê? Você garante logo sua vida. Então você está tirando do seu filho
todas as incertezas próprias deste mundo, próprias da providência de Deus, para dizer, eu prefiro meu filho seguro para o resto da vida, para ele nunca ter problema financeiro. Quando, na verdade, nós deveríamos, se for o caso de orientar nosso filho para fazer um concurso público, nós deveríamos dizer assim, olha, é porque determinadas profissões você só vai conseguir se você tiver o concurso público. O Estado exige isso. Só que este concurso público, ele precisa te dar renda. E aí, meu filho, tais e tais profissões lhe darão uma renda melhor, principalmente quando é filho homem. E você vai poder servir a população. Isso é uma coisa que procede do próprio Senhor, ele é servo. Servidor público é o nome. Na prática, nós servimos ao servidor público. Como é que isso começa? Alguém sabe, o mandamento é não furtarás. A aplicação é trabalhe duro. A oração é dá-nos o pão nosso de cada dia hoje. Todas incertezas. Mas a aplicação para o meu filho é faça um concurso público para você sair da incerteza. E aí, boa parte, resguardando aquela parte que é honesta, correta, trabalhadora, incansável. Boa parte dos crentes que vão para o serviço público, o que é que fazem quando chega lá? Se tornam mais um. Mais um que conta os dias para o feriado, já não faz quase nada em dias úteis. E não faz nada ainda mais no feriado. E qual o problema? Como é que resolve isso? Você só resolve essas coisas se a gente der 10 passos para trás para lembrar do princípio, lembrar do preceito e ensinar a aplicação. Se não, você vai morrer de ver seus filhos lendo a Bíblia, sabendo até pergunta do catecismo decorada, mas na prática ele vive igual a uma pessoa do mundo. Ian. Perfeito. Muito facilmente, na prática, a pessoa começa a se importar mais com a sociedade, confiar mais no Estado do que em Deus. Porque você diz assim, o Estado ele vai me garantir casa, comida e roupa lavada. Meu filho, faça o concurso, porque o Estado vai te dar um bom salário. No Brasil, se ganha, em média, 66% a mais, fazendo exatamente a mesma atividade num emprego público do que num particular. Aí eu pergunto a vocês, é porque as empresas são capitalistas, selvagens, que não querem pagar mais aos seus funcionários? É isso? Não é. Claro que não é. Sabe por quê? Porque nas empresas, existe um negócio chamado mercado, que ele é invisível, mas ele age. E o mercado, que é essa mão invisível, ela faz com que, na concorrência, se eu pago mal ao funcionário, na profissão de André, do presbítero André e de Ian, isso é muito, muito claro, hoje. Se eu pago mal para o meu funcionário, vem outro concorrente meu e diz assim, se tu vier para cá, eu aumento 50% do teu salário. Essas incertezas é que nos promovem a riqueza. Porque como eu sei que eu posso perder o meu emprego a qualquer momento, eu faço o quê? Trabalho duro e melhoro o meu trabalho. E aí o meu salário vai aumentando de acordo com o mérito. Mas se eu estou no emprego público, tanto faz. Se eu trabalhar bem, eu recebo. Se eu trabalhar mal, eu recebo. Por que trabalhar bem? e ainda ele joga você em situação difícil, você tem que orar.
Perfeito. Ninguém de nós quer. Perfeito. Exatamente isso aí. Aí a gente vai e passa essa mentalidade para os nossos filhos. Quer dizer, você não pode com o seu inimigo, o que é que você faz? Você se junta a ele. Não dá para lutar contra o Estado, então faça parte do Estado. É a melhor coisa que você pode fazer. Não. Nós precisamos lutar contra uma desgraça como essa. Pois não, Yuri? Direitos trabalhistas, irmãos, eles não surgem assim na canetada de um burocrata. Os direitos eles se dão nessas relações, entendeu? Da liberdade. Eu acompanhei já alguns irmãos aqui, e essa área de computação é a que é mais clara nisso aí. Você ensina seu filho a fazer tudo bem feito, o mercado, ele percebe isso. O mercado é uma coisa fantástica, né? Por quê? Porque o mercado ele segue alguns princípios da palavra de Deus. O melhor, né? O que se esforça mais, o que trabalha mais, o que é mais diligente é quem vence. Mas se eu ensino, né, o meu filho a ser medíocre, ele vai ter um salário medíocre, ele vai ter uma vida medíocre. Tudo dele vai ser naquela média ali. Então, por isso que ele fala aqui de o problema ético e intelectual. O problema ético do trabalho no Brasil é uma coisa terrível. Porque a ética do trabalho do Brasil é o seguinte: todos os direitos e nenhum dever. O trabalhador brasileiro que foi formado nesse ambiente, ele quer todos os direitos para si e nenhum dever. Nós não devemos exacerbar a busca dos nossos filhos por direitos, mas devemos ensiná-los a buscar cumprir os seus deveres. Sabe por quê? Porque senão você vai estar com um militante do PSOL dentro de casa. Ele vai cobrar os direitos dele dentro de casa. Ele vai dizer, eu tenho direito a isso, tenho direito àquilo, tenho direito àquilo. E você diz, não, eu sou contra essas coisas. Mas pelo próprio ambiente que você gerou dentro da sua casa, a falta de ética a respeito do trabalho, ética bíblica, você gera problemas seríssimos. Oi, Yuri. É o quê? É isso aí. Ele diz assim: o moralismo é especialmente perigoso. O ensino que as crianças recebem da Escritura deve ser biblicamente equilibrado. Há uma grande tentação em se enfatizar o comportamento ético na criação de filhos e se negligenciar a instrução na doutrina. Isso rapidamente redunda em moralismo, farisaísmo, etc. Mas o único modo de se resguardar da justiça própria em um lar moralmente saudável é ensinar doutrina, justificação, graça, imputação. Não há nenhuma boa razão para ensinar às crianças os 3 últimos capítulos de Efésios sem os 3 primeiros, se os 3 primeiros são negligenciados. Ou seja, se você ensina aos teus filhos todas as atitudes que ele deve tomar na vida, que sempre as cartas são divididas assim, a segunda parte é a parte prática, a primeira é a doutrinária.
Se você vai só para a parte prática na instrução dos teus filhos, sem ter a doutrina por trás, teu filho vira um falso moralista. É isso que ele vira. Ele simplesmente vai tentar seguir aquelas regras ali porque é bom para ele. E não é assim que a gente vai aprender. Nós devemos fazer o que é correto, porque isso é ordem de Deus. Agrada ao Senhor. Consequentemente, é bom para mim também. A instrução ética dos nossos filhos deve ser assim. Por exemplo, você pega seu filho pedindo emprestado algo do amigo dele e passa 3, 4, 5 meses e ele não devolve. Você precisa chegar, não deveria deixar nem passar esse tempo todo, né? Mas vamos dizer que chegou. Você vai lá e vai aproveitar aquele evento, aquela circunstância para lembrar do sermão de hoje e explicar, meu filho, emprestar não é nada de errado, não, é bom. Você deveria, inclusive, emprestar alguma coisa para os seus amigos, mas o empréstimo também tem o outro lado da moeda, você precisa devolver. E acabou sendo um ponto que eu não toquei no sermão, vou aproveitar aqui. Eu só devo tomar emprestado aquilo que eu posso pagar. É ensinar isso a ele. Veja só, você está a pé. Aí o teu amigo ele tem uma BMW que custa R$500.000. Aí ele diz, toma aqui a chave. Pode ficar um mês. Mas peraí. Se esse carro de R$500.000, se eu bater nesse carro, eu não vou nem falar o conserto. A franquia do seguro eu não tenho. O que é que eu faço? Tomo seu carro, pode ficar com ele. Eu não tenho capacidade. Como é que se ensina isso a uma criança? Desde pequenininho. Primeiro, evite tomar empréstimo. Se precisar, pegue emprestado. Se não pode pagar, seja correto. Olha, eu estou pedindo dado mesmo. Eu vou me esforçar até para pagar, mas se eu não... Aí você diz, não, isso aqui não se preocupe. Se eu puder, eu vou lhe dar. Se você puder me pagar, tem aquela história, né? Pague se puder, também se não puder, não tem nada não. Esse tipo de ética você não vai encontrar no mundo, você deveria encontrar na igreja. Muito embora, às vezes, a gente encontre essas práticas no mundo e não encontre entre os irmãos da igreja. Passando para o fim, ele diz: deveria ser óbvio que o primeiro dever dos pais cristãos é pôr os filhos em contato com o conteúdo bíblico. Isso se faz por meio da leitura da Bíblia, de histórias bíblicas, ouvindo a Escritura, etc. Em segundo lugar, isso é feito por meio da leitura de livros piedosos e instrutivos, o que inclui livros como as Crônicas de Nárnia, biografias de missionários, etc. Em nossa casa, o melhor momento para a instrução piedosa tem sido, e não é de se espantar, as conversas durante as refeições. E ele aplica isso aqui a Deuteronômio 6. Você tem que ter um ambiente na casa em que a instrução seja uma coisa natural. Tem aquele momento mais formal ali do culto doméstico, é um pouco mais formal, mas a gente deveria aprender a ensinar os nossos filhos a ética bíblica e as doutrinas bíblicas de uma maneira mais informal também. Parar no sinal, explicar o que é vermelho, amarelo, verde. E aí você dizer, eu não pode passar no vermelho. Se passar no vermelho, eu estou quebrando a lei, o guarda pode me multar. Então, meu filho, isso é igual à lei de Deus. A Bíblia diz, não furtarás, eu não posso tomar nada do outro sem ser meu, senão vou ser punido pelo Senhor. Se eu pecar, o Senhor pode me perdoar em Cristo, mas se eu passar desse sinal, o guarda não vai me perdoar. Tudo isso você vai ensinando de maneira corriqueira para os teus filhos, né? Agora, para isso, precisa saber fazer as aplicações devidas. E, por fim, outro aspecto importante do ensino da palavra é o momento da instrução formal. Há muitos livros e catecismos disponíveis. Ao mesmo tempo, é importante não catequizar as crianças de tal modo a fazê-las detestar esse tipo de aprendizado como algo mecânico. Os pais devem dar o sentido e fazer isso em uma atmosfera calorosa
e amável. Né? Se você quiser que seu filho se torne alguém que repudia a palavra de Deus, é só na hora do momento do culto doméstico você puni-lo de tudo que ele possa fazer como criança, especialmente quando criança. A criança não fica quieta, não, é muito difícil. Mas é um treinamento que você está fazendo ali. E ela importa que ela esteja ali participando. Quando vai crescendo, vai aprendendo cada vez mais a se tornar mais reverente. E, por fim, para aqueles que dizem que não sabem como começar a fazer uma devocional, aqui um excelente livro para começar. Estudos no Breve Catecismo de Westminster, de Leonard Van Horn. Você vai encontrar... Estava com edição esgotada, mas, se eu não me engano, eles teve outra tiragem lá do Projeto dos Puritanos. Procure isso aqui, se você não tem. Boa parte do sermão hoje eu li. Vocês percebem, há uma pergunta e há a resposta e os comentários. Use isso aqui com sua família. Além desse tipo de instrução com os catecismos, você tem também os livros diários de devocional. Né? Não, pelo amor de Deus, pão diário não. Esqueça que ele é muito fraco. Ali é água com açúcar. Mas nós já passamos lá em casa por Jonathan Edwards, um ano. Outro ano, Spurgeon. Outro ano, os pais da igreja. Né? E a gente outro ano a gente fez leituras. E agora a gente está para começar com as devocionais dos puritanos. Esses livrinhos são muito fáceis. Se você não tiver dificuldade, me procure que eu vou orientá-los. Você pega aquilo ali na sua casa, lê, já tem até as aplicações, né? Tem a leitura do texto bíblico, o desenvolvimento da doutrina e as aplicações. Faz isso aí, medita um pouco naqueles princípios ali com seus filhos, canta um salmo, ora, e você fez sua devocional diária. O pouco todo dia é melhor, né? 5, 10 minutos todo dia é muito melhor do que 1 hora por semana. Sabe por quê? Primeiro que você não vai fazer 1 hora por semana. Isso aí é praticamente certo. É difícil fazer. E segundo, porque os filhos vão começar a se cansar. Todo dia um pouquinho. Separe. Separe não só para a leitura da palavra, mas para a instrução também na cultura. Não é simplesmente dar a melhor educação pagando colégio caro. Até porque vocês já perceberam que não é assim que funciona. Mas é instruindo os seus filhos, tendo prazer na alta educação e, consequentemente, fazendo seus filhos terem prazer numa vida intelectual saudável. Longe de nós sermos como os romanos, alguns romanos que praticamente descrevem a doutrina da santificação falando de vida intelectual. Mas é fato que os que foram salvos desejam intelectualmente crescer. Alguma pergunta? Algum comentário? Não? Então vamos orar. Vou pedir ao presbítero André, por favor, que ore.